Aqui o Antônio Vargas pergunta. Primeiro, obrigado pelas aulas que acompanham com atraso e lentidão, mas também com grande proveito. A pergunta que faço não se refere a nenhuma aula específica, mas diz respeito ao artigo recente Filósofos no Exílio. Estudo na Alemanha e penso já sobre onde farei minha carreira futura. A miséria intelectual do Brasil me põe um problema. Por um lado, voltar ao Brasil me parece uma temeridade, pois me colocarei voluntariamente num ambiente que combate e mina a vida intelectual. Por outro, quando penso o quanto trabalho há para ser feito na restauração da alta cultura nacional, penso que é quase uma obrigação voltar à caverna brasileira, não por patriotismo, mas por dever para com a vocação de ser professor e filósofo. Que dever temos para com a missão de restaurar a alta cultura nacional? É preciso morar no Brasil para cumpri-la efetivamente? Desde o exterior, o senhor fez mais que qualquer outro pelo país, mas qual é a sua recomendação para os alunos? Lembro também que o senhor já mencionou a possibilidade de formar uma cultura brasileira no exílio. Bom, então, em primeiro lugar, estar fora do Brasil é uma imensa vantagem, né? Uma das coisas que me inspiraram quando eu vim para cá foi uma frase de Lenin, que disse: as revoluções se fazem do exterior. Né? Sempre me pareceu assim que, numa briga, enquanto você está sentindo dor, você não pode fazer nada. Só quando você se torna insensível, que daí você tem mais a condição de você reagir. Você tem que passar do passivo para o ativo. Então, a minha ideia foi transformar, vamos dizer, no Brasil eu estava sofrendo muito com a percepção dessa miséria toda, né? Eu falei, não, eu continuo percebendo a miséria, estou atento a ela, tá certo? Mas agora eu estou me colocando menos na posição do doente do que na posição do médico que está cuidando de um paciente. Então eu preciso tirar uma certa distância, não para me desinteressar da coisa, mas para me interessar de uma outra maneira. Quer dizer, passar, por assim dizer, da autopiedade para a generosidade. Não que eu fosse muito afetado de autopiedade, graças a Deus nunca fui muito isso, mas o Brasil estava realmente me fazendo mais mal do que eu estava aguentando, como é que se diz, me vacinar, me isolar da coisa, né? A gente deve estar sensível ao problema, deve estar aberto, mas com um espírito de generosidade, de bondade e não de autovitimização. Se Deus trouxe esses problemas para nós, é porque Ele acha que nós somos capazes, de alguma maneira, de enfrentá-lo e não somente de ficar padecendo. Eu realmente acredito que a única coisa a fazer é restaurar uma alta cultura nacional e vamos dizer, toda a atividade política, militante, nesse momento é uma perda de tempo, além de ser é um negócio absolutamente patético. As pessoas dizem, não, eu quero me candidatar a vereador, candidatar a deputado, eu quero criar um partido. Então, tudo isso é absolutamente ridículo. São pessoas que não têm ideia da profundidade da mutação que foi feita no Brasil ao longo dos últimos 40 anos. Quer dizer, tudo isto que aconteceu foi planejado desde os anos 60 por muita gente que, vamos dizer, garanto que não tem QI 12. Né? Se você... aqueles que tiverem interesse em rastrear a história brasileira, procurem ler os números da revista Civilização Brasileira, que foi o primeiro sinal de resposta da intelectualidade esquerdista ao que estava acontecendo. E vocês vão ver a profundidade, a seriedade do debate, do autoexame que essa esquerda brasileira fez, tá certo? E também o material imenso que eles tiveram que absorver do exterior para poder reagir ao que estava acontecendo e refazer seus planos. O pessoal que estava no governo, a milicada, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Para eles tinham, a concepção que eles faziam do comunismo e tal era baseada numa época anterior. Eles não acompanharam nada disso. Vamos dizer, que eu saiba, o primeiro sinal de que um milico tinha lido Antônio Gramsci, por exemplo, veio 8 anos depois de eu publicar A Nova Era da Revolução Cultural. Então, o general Fábrica, que é um homem muito inteligente, foi o primeiro milico de alta patente a dar o sinal de que tinha lido o meu livro. E acordou, olha, existe o tal do Gramsci, mas isso foi... O livro saiu em 93. O artigo saiu em 2001. Né? Então, em 2001, já fazia 2 décadas que os milicos tinham saído do poder. Então, quer dizer, tudo isso foi tarde demais. Eles realmente não tinham ideia, como a classe política brasileira toda não tem ideia, da ligação orgânica entre a vida intelectual e a política prática. Eles não fazem essa ideia. Os marxistas fazem porque isso é da natureza do marxismo mesmo. Né? Então, se a gente perguntar hoje, por exemplo,
quais são os novos filósofos marxistas que estão aparecendo aí, né? Que apareceram na China, por exemplo, no Vietnã. Então, dificilmente você encontra algum político, né? Mesmo pessoa de nível de governo, que se interesse por isso. E o desinteresse é absolutamente suicida. Porque no marxismo tudo começa com especulação de intelectual. E é assim que se faz história mesmo, entendeu? Então tem que começar pela alta cultura, né? E isto é a única coisa que nós podemos fazer. E isto é o nosso dever. E especificamente o dever dos alunos desse curso, porque não há outro que esteja. Não há mais ninguém que esteja preocupado com isso no Brasil do que nós. Tem gente que diz que queremos fazer divulgação cultural, etc. Mas isso não se trata de divulgação. Se trata de criar a cultura. Vai divulgar o quê? O que não existe? Né? Por exemplo, você traduzir livros estrangeiros é importante até certo ponto. Porque se nós estamos falando de uma elite cultural, bom, a elite é capaz de ler em inglês, francês, alemão, italiano, essa coisa toda, então não precisa das traduções. As traduções são uma coisa mais para o povão. Né? E além disso, os livros brasileiros são até mais caros. Né? Aqui eu compro livros que eu jamais poderia comprar no Brasil. Chego a comprar livros aqui que no Brasil eu desejei durante 4 décadas. Né? Se não tinha dinheiro para comprar. Né? Eu leio Le Temps de l'Homme, o Chevalier Lubix. Eu quis esse livro durante 40 anos, só pude comprar aqui. Né? Então, vamos dizer, as traduções, a divulgação, tá bom, até tudo isso é bom, mas não é a coisa prioritária. Ninguém vai restaurar a alta cultura no Brasil com edições e traduções. Não vai fazer isso. Pode tirar o cavalo da chuva, mas é com o trabalho intelectual, com a produção, com a criatividade. Isso é que tem que ser. Porque o Brasil chegou a ser um país que não tem literatura há 40 anos, minha gente. Isso nunca aconteceu na história, está entendendo? A não ser se você vê o período chamado Idade das Trevas. Né? Mas, para que a Idade das Trevas se instaurasse na Europa, foi assim: foi preciso destruir o império, destruir toda a estrutura política. A coisa foi invadida por bárbaros que tomaram tudo, tomaram Roma, destruíram tudo, queimaram tudo que tinha na frente. Bom, daí sim, seguiram-se muitos séculos de ignorância e trevas, mas o Brasil conseguiu a mesma coisa sem queimar nada, está entendendo? Foi por pura preguiça mental, por pura inépcia. Né? E mediante, vamos dizer, uma autodegradação consentida. O Brasil não sofreu guerra, não sofreu terremoto, nada que justificasse uma decadência, não foi invadido do exterior. Foi assim, foi sem vergonhice mesmo, está entendendo? Quer dizer, o exemplo desses malditos, né, pseudo-intelectuais, esta falsa elite petista e tucana que está nos dominando há décadas e que está dando o seu mau exemplo, não é isso? Eu mesmo estava vendo a gravação do Lula falando em 2009, né, para empresários. Olha que maravilha, nesta eleição nós não temos nenhum candidato de direita, todos os partidos são de esquerda, isso sim é que é democracia. Quer dizer, o sujeito não sabe do que está falando, ele não tem a menor ideia, não é capaz de medir o que ele está falando. Né? Quer dizer, aquele ponto de vista, vamos dizer, do espertalhão, onde a vitória dele é tudo. Eu digo, olha, sim, a vitória é boa, mas não a todo preço. Não é isso? Sim, que o meu partido vença, todo mundo quer que o seu partido vença, mas não à custa de destruir tudo. Não é isso? E o indivíduo não tem ideia da devastação. Né? Então ele chega ali e se gaba. Agora nós não precisamos mais dizer fora FMI, porque agora é a FMI que deve dinheiro para nós, deve 10 bilhões. Eu digo, sim, e nós devemos 1 trilhão e não sei quanto. E o cara não é capaz de fazer a conta entre o crédito e o débito. Né? E essas pessoas que estão governando o país. E ele lá se gabando. Fui eu e o Fernando Henrique que fizemos isso. Claro, foram vocês dois mesmo. Né? Então, olha, hoje alguém me mandou aqui, eu não sei de onde que foi o André França que mandou, mas eu não sei de onde ele tirou, eu sei que se foi ele que coletou, mas o Brasil, país campeão. Né? Então, o Brasil é campeão de homicídios, né? É o campeão inverso de generosidade e doações na lista dos países que doam para os pobres. O Brasil está em 76º lugar, quer dizer, ninguém dá nada para ninguém. Né? Além de ser o país mais burro do mundo, os nossos alunos tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais. Não tem uma única universidade nossa na lista das 100 melhores do mundo. Né? O estudante brasileiro lê 1,8 livro por ano. No curso de pós-graduação lá da Administração Pública do Paraná, quer dizer, eu falando com futuros administradores públicos, eu disse para eles que
o especialista tem que ler pelo menos 80 livros da sua área por ano, para ele saber o que está se passando. As pessoas olhavam umas para as outras, 80! Né? Como se eu fosse um monstro. Eu estou impondo para eles uma coisa desumana. Né? O que mais? É um dos campeões de corrupção do mundo, né? Um dos campeões de consumo de droga. É o terceiro, não é o primeiro, mas é o terceiro no ranking da prostituição. Eu acho que acima só está a Tailândia e alguma coisa. Né? É o quarto país campeão de pedofilia. Né? É o país recordista em divórcios, onde mais tem divórcio no mundo. É um dos recordistas de suicídio. É o campeão absoluto de violência no trânsito, é o campeão de infidelidade conjugal, é o campeão de impostos e tarifas telefônicas altas. Né? É o primeiro na lista dos países perigosos para os turistas. É o campeão de criação de leis e normas, campeão de burocracia. Né? É o campeão do uso de remédios para emagrecer e o campeão de cirurgias plásticas com finalidade estética. Eu digo, o que é isso? Esse povo não é humano mais. Eles estão abaixo da humanidade. O cachorro tem mais dignidade do que isto, pô. Então, é esta a grande obra desta elite que foi criada na USP. Então, quando eu digo a USP devia ser fechada, transformada no estacionamento, eu sei o que eu estou falando. Talvez não toda a USP, porque tem umas áreas aí que funcionam. Aquela parte de biologia, essa coisa funciona, mas a parte de filosofia e ciências humanas devia se transformar num estacionamento de velocípedes, né? Então foi isso que sobrou, gente. Né? Então, olha, quem escolheu meu nome foi minha avó. Ela não, acho que talvez não soubesse, mas Olavo quer dizer sobrevivente. Então, se morreu, todo mundo sobrou eu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que emendar a geração anterior com a geração seguinte. É o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, aqui, nesta casa, aqui, neste escritório, eu tentei juntar tudo o que o Brasil produziu de bom nas décadas. Literatura, música, filosofia, tenho tudo. E eu li tudo. Tá certo? Então eu sei o que era o Brasil. Eu sei o que o Brasil pode vir a ser, podia vir a ser. E eu não sei se ele poderá voltar a ser. E também nós não temos que perguntar se isso é possível. Nós temos que fazer a nossa parte. Quem decide se é possível não é Deus. Nós só decidimos o que nós vamos fazer. Então, como ensinava meu amigo e mestre Juan Alfredo César Miller, quando você não sabe o que fazer, faz o que é do seu dever. E o que é o seu dever? Aí recorremos ao Viktor Frankl. É aquilo que só você pode fazer e o outro não pode fazer no seu lugar. Então, se nós estamos conscientes do problema, tá certo? E nós constituímos, vamos dizer, uma elite, digamos, de alguns milhares de pessoas qualificadas, o nosso dever é óbvio. Né? Nós temos que criar, de novo, coisas que sejam dignas do que os brasileiros já criaram no passado. Né? Então, por exemplo, eu estava pensando aqui, você pega esses grandes romances cíclicos, como houve no Brasil, a Tragédia Burguesa, do Otávio de Faria, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e você imagina algum brasileiro escrevendo uma coisa daquela hoje? É impossível. Não é isso? Olha, o Érico Veríssimo não era nenhum grande intelectual, né? Tinha até umas ideias idiotas, mas o que o sujeito teve que estudar e absorver da história do seu estado para escrever aquela epopeia não é brincadeira. E o Otávio de Faria, você imagina quantas vidas de pessoas ele deve ter conhecido para ele escrever todo aquele emaranhado de dramas humanos, que são aqueles 15 romances da tragédia burguesa. É um conteúdo de experiência humana, de sensibilidade enorme. Não tem ninguém no Brasil que possa compreender hoje os outros como Otávio de Faria compreendia. Não tem mais gente assim. É isso? Quer dizer, a incompreensão tornou-se obrigatória. Estava até dando meu exemplo de falar do entrevista do Cabo Anselmo no Roda Viva. Né? Então, olha, ele tinha 15 pessoas entrevistando o homem. Não tinha um que conseguisse imaginar por um minuto que o sujeito pudesse ter agido por algum motivo moralmente relevante. Ou seja, você tem que ver o outro só por uma lente deformante. O cara está contra a esquerda, então ele é mau, ele é monstruoso, ele agiu por interesses malignos. Então a pergunta é a seguinte, quanto dinheiro ele ganhou? Que vantagem ele levou? Não levou vantagem nenhuma, ele destruiu sua vida. Né? Não agiu por nenhum interesse. Então, vamos supor, né? Pelo menos por imaginação, talvez ele tivesse um bom motivo para fazer o que fez. Talvez não seja uma pessoa má.
talvez tenha agido por boa intenção, não são capazes de fazer esta conjectura. Porque a visão que tem do ser humano se congelou naqueles estereótipos que o Partidão ensinou para eles em 1960. E parou aí. Quer dizer, isso é barbárie, é menos que barbárie. Né? Eu digo, em primeiro lugar, junta 15 contra 1. Falou, mas espera um pouquinho, se tem 15 contra 1, então modera o que você vai dizer, porque já está na vantagem. Né? Esta ideia, por exemplo, vamos dizer, da luta desigual, né? Eu lembro quando era moleque não existia isso. Você não estava em dois para bater em um. Ninguém fazia isso. Agora, as pessoas fazem e acham bonito. Né? Então, o Brasil se degradou a um ponto que a gente não consegue observar um paralelo em parte alguma. Por quê? Porque você não vê exceções. Não tem exceções. Né? Claro que existem os perseguidores, existem as vítimas. Mas entre as vítimas você não vê nenhum herói. São apenas pessoas que estão sofrendo. Não tem ninguém que se levanta, vamos dizer, com a estatura de herói, né? Com a capacidade de reagir. Não tem, simplesmente não tem. Então, o que é isto? Né? Então, o nosso dever é muito claro. E se ficar no Brasil está deprimindo você demais, então você tem que sair. Se você consegue aí mais ou menos se isolar mentalmente, eu consegui durante várias décadas. Chegou um ponto que eu não. Só nos últimos 2 anos que eu estava no Brasil, eu falei, não, agora eu estou sofrendo. Antes não. Quando eu escrevia, por exemplo, o Imbecil Coletivo, eu não estava sofrendo por nada daquilo. Eu estava observando como um cientista. De repente eu não era mais o médico, eu era o paciente. Falei, então eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que sair. Saí, curei, falei, e estou podendo fazer tudo isso, por quê? Porque parou de doer. Eu estou olhando com olhos de compaixão e não de sofrimento pessoal. Tá certo? Nós temos que nos colocar acima do problema, no sentido de não nos considerarmos vítimas. Ao contrário, temos que nos considerar pessoas privilegiadas, porque nós tivemos acesso à compreensão intelectual desta coisa, que a maior parte das pessoas não tem, sofrem como bichinho, não sabe de onde está vindo a porrada. E se nós temos uma compreensão intelectual, então já estamos, por assim dizer, acima, né, da confusão. Então, somos pessoas privilegiadas, temos que agradecer o nosso destino, agradecer que Deus nos tenha dado esta oportunidade, vamos dizer, de uma missão nobre, que só nos enobrece, só faz bem para nós. Então, nós não somos as vítimas. Então, Antônio Vargas, se você está no exterior e está conseguindo pensar sobre isso sem se sentir uma vítima pessoal, então fique aí e faz o seu trabalho daí. Não perca o contato com o Brasil. Puxe do Brasil tudo que é bom. Agora, por exemplo, alguém me manda essa apostila Zé Leite Lopes. Olha que coisa boa, né? Então, faça um museu do Brasil na sua casa, como eu estou fazendo aqui. Né? Eu pensei, daqui a pouco, este conjunto de coisas que o Brasil criou, ninguém mais vai conhecer, só vai existir aqui. Onde está isso aí? Está lá na Virgínia. Tá, né? Bom, primeira vez que eu vim aqui, eu estive em Indiana, estava na Universidade de Indiana. E de repente eu vi um baita edifício lá. E falei, o que é isso aí? Ah, isso é um Instituto de Estudos Brasileiros. Eu falei, no Brasil não tem um desse tamanho. Né? Eu não sei o que tinha lá dentro, mas pelo menos grande era. Né? Então, e se o melhor do Brasil está espalhado pelo mundo, eu falei, bom, isso já aconteceu com outros países em outra época. Né? Onde estava a literatura, o pensamento russo durante esse período? Estava na França, estava em Londres, estava na Califórnia. Né? O último a sair foi o Solzhenitsyn. Né?